com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, irmão, sempre estar aqui, porque se a gente está aqui porque o Senhor tem nos dado vida, né? E num culto como esse, eu me alegro ainda mais. Eu já poderia até ir embora, porque o Senhor já falou grandiosamente ao meu coração. Eu tenho certeza, irmãos, que a palavra que eu trouxe hoje veio do coração de Deus. Porque desde o início do culto o Senhor falou o que Ele quer falar contigo a partir de agora. Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 16. Verso de número 18. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode tomar assento. Irmãos, aqui é a palavra do Senhor para um homem chamado Pedro. Talvez você sabe e conhece a história de Pedro, mas eu gostaria de te relembrar para quem que o Senhor Jesus estava falando essas palavras. O primeiro relato de Pedro que nós temos é quando Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Ele se afasta um pouquinho da praia e começa a pregar, e quando ele termina de pregar, aqueles pescadores passaram a noite toda e não conseguiram pegar peixe nenhum. Mas o Senhor Jesus fala assim com Pedro: vai mais para o fundo, lança sua rede de novo. Pedro quase que vira para ele e fala assim: mas tu não sabe o que é pescar. Eu conheço muito bem aonde a gente está, e se eu não peguei peixe nenhum de noite, imagine agora, com o dia amanhecendo. Todos os peixes vão para o fundo por causa da luz. Principalmente aonde eles estavam ali, era muito comum eles pegarem os peixes à noite, porque os peixes, eles estavam mais ativos durante a noite por causa da luz. Quanto mais escuro, mais perto da superfície os peixes estão. Mas nós estamos falando de um Jesus que nos fala que nós devemos nos aprofundar nele. Vai mais para o fundo. Essa é a palavra do Senhor para você essa noite. Porque o Mestre está mandando, eu vou fazer isso. Porque tu está me falando, Jesus. Eu vou fazer isso, vou lançar minha rede de novo. Quando ele lança, ele tem que chamar outro barco, porque um só não conseguia puxar aquela rede para cima. E o primeiro relato de Pedro é ir correndo para Jesus e falar: Senhor, sai daqui. Jesus, eu não sou digno que tu estejas aqui, eu sou pecador. Não sou digno que tu estejas na minha presença. Ei, eu não sei como você tem se chegado ao Senhor, mas Ele te conhece por inteiro. Ele sabe, meu irmão, o que você é hoje, o que você vai ser amanhã, porque Ele conhece o mais profundo do teu coração. E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, a partir de agora, você, Pedro, não vai ser mais pescador
de peixe. Não. Mas tu vai ser pescador de homens. Ei, eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é a palavra que você espera ouvir do Senhor nessa noite. Mas Ele está falando com você. A minha palavra te basta. O que sai da minha boca é o que vai acontecer na sua vida. Não se importe com aquilo que estão falando de você. Não. A última palavra sobre a sua vida vem de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, por você, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas vamos continuar falando de Pedro. Esse Pedro que o Senhor Jesus aqui está falando é o mesmo Pedro. Estava na presença do Senhor. Andava com o Senhor. Via os milagres do Senhor. E Jesus vira para ele e falou assim: Pedro, quando você, Pedro, se converter. Estranho. Conversão. Meu irmão e minha irmã, o que é conversão? Por que Jesus vai falar com Pedro que ele tinha ainda de se converter? Nós bem sabemos que um momento o Senhor Jesus, ele sobe ao monte para orar e leva consigo Pedro, Tiago e João. E ali naquele monte, o Senhor Jesus se transfigura, vem Moisés e vem Elias. E ali naquele monte, Pedro fala assim com Jesus: eu acho que é melhor a gente fazer uma igreja para cada um de vocês e ficar aqui. Não. O propósito de Jesus na terra não era ficar, mas era ir. Para aquele que vai ficar conosco, que é o Espírito Santo, vir. Porque os dois não podiam estar juntos aqui. Pedro até então não tinha se convertido, porque ele não tinha ainda recebido o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando o Senhor Jesus vai estar com um homem doutor da lei, e ele vai falar assim: olha, Nicodemos, é melhor que você nasça de novo, pois se você não nascer da água e do Espírito, ele está falando, não adianta só se arrepender, o Espírito Santo tem que estar contigo. E interessante, irmãos, que Jesus ainda vai indagar daquele homem: mas você não sabe disso, você não sabe do que eu estou falando. Porque aquele homem falou com ele: mas como eu posso, já velho, voltar ao ventre da minha mãe? Ele estava falando de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 em diante, aonde o Senhor tinha prometido que viria a água que purificaria pecado e traria um coração novo. Ei, preste bem atenção. Eu não sei para quem que você tem orado, mas o Senhor está te falando nessa noite: eu vou tirar aquele coração de pedra e vou colocar um coração de carne, porque aonde eu toco, ninguém consegue resistir. Mas eu tenho mais de falar, Pedro, porque esse Pedro também foi o Pedro que negou Jesus. O Pedro que Jesus falou que ia ser o líder da igreja, também foi o Pedro que negou o Senhor Jesus. Será que se você estivesse na presença de Pedro no dia que ele negou a Cristo, você confirmaria essa palavra na vida de Pedro? Pedro, você vai ser o líder da minha igreja. Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas. Eu não sei, irmãos. Talvez você está aqui e tem muitas pessoas te acusando, tem muitas pessoas apontando o dedo para você, para a sua vida, para a sua família. Eu te digo, aquele que um dia te escolheu, ele está preparando uma obra maravilhosa. E no final, quem vai ser glorificado é ele, mas você vai ser honrado. Quando eu estava, irmãos, preparando essa palavra, a Mel me trouxe um desenho. E aquilo ali, eu vou ser honesto com os irmãos, eu até chorei.
Às vezes a gente não entende, irmãos, a obra de Deus para nossas vidas. Não. É como um desenho de uma criança. É como um desenho de uma criança. A gente não consegue entender, Senhor, eu tinha que estar indo para a esquerda, o Senhor está me levando para a direita. Senhor, as coisas eram para estar acontecendo assim, está acontecendo lá. E a Mel me mostra aquele desenho, eu começo ali a olhar. Eu falei, filho, o que é isso? Ela falou, isso aqui é um cachorro, papai. Pergunta para Deus, Senhor, o que é isso? Ele vai te falar assim, ei, espera um pouquinho, que quando eu te mostrar, você vai ver o que eu estou fazendo. Porque às vezes, meu irmão, quando uma criança te traz um desenho, você não entende nada. Mas na cabeça dela, ela está vendo aquele desenho ali. E é a maior e melhor obra que ela pode te mostrar. Porque o Senhor, Ele não faz nada. Nada por um acaso. Não, tudo tem um propósito. Eu estou falando de um homem que foi inconstante, foi medroso, imprudente. Eu estou falando de um homem que foi impulsivo. Mas depois, quando a obra do Senhor aconteceu na vida dele, foi o Pedro. Que lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que quando ele entrava na cidade, as pessoas colocavam os enfermos no caminho, só para a sombra dele passar. A Bíblia não fala que a sombra curava, porém eu te digo, se estavam botando, com certeza, só dele passar, a bênção alcançava aquelas vidas. Ei, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai ser exemplo para muitas pessoas acreditarem no Deus que você serve. Aí você vai pegar o Pedro, que depois que teve esse encontro com o Senhor Jesus, depois do Senhor Jesus ter ressuscitado, ser o líder que o Senhor Jesus deixou escrito para a gente lá em Mateus, no verso que nós lemos. Irmãos, eu não estou nem aí pelo meio, não, porque o final da sua vida e da minha vida, quem escreve é o nosso Deus. Está difícil? Eu te digo, eu tenho certeza absoluta, que para José, na casa de Potifar, acusado injustamente, vendido pelos irmãos, preso naquela prisão, não foi fácil. Mas só que um dia o Senhor lembrou dele lá na prisão e colocou ele como o segundo homem do Egito. Ei, escute bem o que eu estou dizendo. O Senhor se lembra da tua causa hoje e é hoje que Ele traz providência para você. Aí, meu irmão, talvez você está como um homem que a Bíblia nos fala dele lá em Marcos, capítulo número 10, verso de número 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. A multidão, meu irmão, o mundo é cruel. O mundo, ele não se satisfaz de você já estar mendigando, não. Ele quer que você vá para o fundo do poço, mas o Senhor Jesus, ele para quando você chama o nome dele. Ei, ele está parando na frente da sua causa agora, você crê nisso? Se você crê nisso, fala, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso por mim hoje. Eu acho lindo de Jesus. Quando Jesus chegava para uma pessoa, ele perguntava, o que tu queres que eu te faça? É interessante, né? Você chega para um cego e perguntar, o que tu queres que eu te faça? Eu não entendia muito o que Jesus fazia não. Eu pensava, Senhor, né? Eu ando cá comigo, né? Na mesma hora eu ia falar, né? Vai ser curado da vista. Até um dia que eu tive uma experiência a esse respeito. Imagine só. Você
está num caminho, numa grande cidade, e de repente, no seu caminho, passa um mendigo. E esse mendigo já está 3 dias sem comer nada. Ele está com fome. Aí você pergunta a ele, o que você quer? Talvez ele vai te pedir R$1, R$2 para ele usar a droga, não comer. Ele não está com fome? Não seria comida melhor do que o dinheiro? Do que a droga? Às vezes, irmãos, a gente não alcança as coisas que a gente tem que alcançar. Porque quando o Senhor se chega às nossas vidas, nós não sabemos pedir direito. A palavra nos diz isso. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Jesus é educado. Ele não vai entrar numa causa que você não leve até Ele. Ele não vai abrir uma porta que você não peça para Ele abrir. Imagine só, um estranho chega na tua casa, vai direto na geladeira, abre e pega água. Não é assim não. Jesus é educado. Eu posso? Ei, Jesus está te perguntando, eu posso entrar com provisão aonde você precisa? Eu posso fazer a minha obra aonde você precisa que ela seja feita? Aí, meu irmão, nós vamos lá em João e vamos ver esse Pedro que nós falamos, como ele era com o Senhor Jesus. João capítulo de número 21, verso de número 15. A palavra diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Um pouquinho antes, irmãos, nós vamos ver que esse homem aqui, esse Pedro, que o Senhor Jesus disse que ia apacentar o seu rebanho, ele tinha voltado para a pescaria. E interessante que foi do mesmo jeito. Jesus, ele se apresentou a Pedro fazendo um milagre ali daquela pesca maravilhosa, e agora ele faz a mesma coisa. Os homens ali daquele barco, estava ali Pedro, estava João, eles tinham passado a noite toda também sem pegar peixe nenhum. E de repente eles veem alguém lá na praia, e essa pessoa lá da praia pergunta assim: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Não, nós não pescamos nada, não tem nada aqui. E ele lá da praia, Jesus, manda aqueles homens para lançar a rede. Lança de novo a rede. Lançaram. E aí, irmãos, a coisa que mais me chama a atenção nesse texto, a Bíblia vai falar que aquele discípulo que o Senhor amava, João, fala assim com Pedro: é o mestre. É o mestre. Sabe o que Pedro faz? Na mesma hora ele pula do barco e vai ao encontro do Senhor Jesus.
Na mesma hora, ele lança-se no mar e vai ao encontro do Senhor Jesus. Nenhum outro teve essa atitude. Ei, preste bem atenção. Se está difícil no barco, mas se o Senhor está te chamando, lança-se para a vontade dEle, que Ele está na praia a te esperar. Aí, meu irmão, você vai ver que nem todo mundo que você ama tem atitudes de amor por você. O texto vai falar que quem era o discípulo amado? João. Mas quem se lançou no mar? Pedro. João é aquele que o Senhor disse: ei, e se eu tiver a vontade que ele não morra? E se... João sempre estava debruçado no ombro de Jesus, mas ele não teve uma atitude de sair do barco ao encontro com Jesus. Jesus está esperando de mim e de você algo que nós podemos fazer para Ele mover nas nossas vidas. E aí, naquela manhã, mais uma vez, aqueles homens tiveram um encontro com Jesus. Porque depois de uma noite de choro, depois de um período em que você está sendo provado, o Senhor vem ao amanhecer. E segundo a palavra vai nos dizer, aqueles homens tiraram grandes peixes de forma que aquela rede quase se arrebentou. Quando vir, pode ter certeza, o Senhor Jesus, quando Ele traz algo tão grandioso, que o mundo vai ficar pasmo de tudo aquilo que Ele tem te entregado. Ei, talvez você esteja na noite. Lá em Eclesiastes 6 vai dizer que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. É tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arrancar aquilo que se plantou, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de guerra, tempo de paz. O Senhor Jesus, Ele não te prometeu em momento nenhum que Ele esteve aqui. Em momento nenhum que Ele esteve aqui, bonança perpétua na nossa estadia aqui, não. Ele disse assim: ei, no mundo tereis aflições, mas eu, Jesus, o seu pastor, eu venci o mundo. Por isso, a bonança vai vir ao amanhecer, porque a noite do Senhor, ela passa. Imagine só, irmãos, quando o Senhor Jesus se chegou ali para os parentes de Lázaro, e aquele defunto, ele já cheirava mal. Era de 4 dias. Ei, para o seu Deus, nem a morte consegue parar o agir dele. Ei, eu não sei, talvez os seus sonhos nessa noite estavam mortos, mas o Senhor, Ele está aqui para ressuscitar os seus sonhos. Talvez nessa noite você chegou aqui desistindo de tudo aquilo que você estava buscando. O Senhor te diz: não desiste, eu estou no barco na hora certa. Eu falo para o mar parar, eu falo para o vento parar de ventar, porque eu quero te abençoar. E vamos passar juntos. Vamos passar juntos no meio do mar. O Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Ele te leva a verdes pastos, Ele te encaminha para as águas tranquilas. Eu iria pregar do Salmos 23 hoje. Só vou dar uma palhinha para vocês aqui. Quem é o seu pastor? O seu pastor é aquele que, quando está difícil, ele vai te pegar no colo, vai te colocar nos ombros dele. E quem vai pisar em espinho é ele, não é você. A vida do pastor, ela não é fácil. Não é não. O pastor, 3 meses do ano, ele anda atrás do rebanho. Por quê?
Porque o rebanho, as ovelhas, quando vão tendo os filhotes, elas vão tendo e caminhando. Então os filhotes mais fracos vão ficando para trás. Ei, o Senhor não deixa ninguém para trás. Não pense que Ele está demorando a sua causa, não. Ele, na hora certa, Ele vai vir com provisão. E aí, irmãos, quando aquelas ovelhas já começam a se fortalecer e conseguem andar, Ele anda na frente do rebanho. Uma ovelha conhece a voz do seu pastor. Segundo lugar, nós estamos falando de um lugar onde tem muitos espinhos. E os filhotes de ovelhas são baixos. O pastor ele tem que ir na frente, quebrando os espinhos. As pernas do pastor ficam todas ensanguentadas, sabia disso? Ele que quebra os espinhos para as ovelhas passarem e não agarrar nelas, carrapicho. Não pegar os espinhos nos olhos dos filhotes, porque os filhotes ele não tem a lã para aumentar a largura dele. Quando passa nos espinhos, o espinho pode furar o olho. Quem recebeu os espinhos por você foi o Senhor Jesus. Foi aquele, meu irmão, que antes de se entregar à morte, chorou sangue, como diz lá em Lucas. E agora eu vou te dizer o porquê que ele chorou sangue. Jesus, ele não precisava fazer o que ele fez. Imagine Jesus uma eternidade com o Pai. Em nenhum momento o Senhor Jesus deixou de estar ao lado do Pai, a não ser no dia que ele entrou no seu lugar, se fez no seu lugar, no meu lugar, pecado. Jesus não chorou sangue porque estava pensando naquilo que ia ter que passar humanamente, não. Mas sim, porque ele ia ficar longe da presença do Pai por alguns momentos. Foi a primeira vez que o Pai teve que fazer isso para Jesus. Receber as costas do seu amigo não é nada, comparado em receber as costas do Pai para o Senhor Jesus. Receber as costas, talvez do seu parente, talvez da igreja, não é nada, nada, comparado com o que o Senhor Jesus teve que fazer por mim e por você, porque o amor de Deus por Jesus era imenso, como é por nós. Porém, o Senhor, Ele não comunga com o pecado. O Senhor Jesus levou sobre si nossos pecados e se fez em nosso lugar réu. Sabe para quê? Para que você nunca, jamais, em hipótese alguma, estivesse sozinho. Ele esteve sozinho, irmãos, para que você nunca estivesse sozinho, porque Ele está contigo todos os dias, até o dia em que você se encontre com Ele lá na glória. O Espírito Santo, Ele cuida de você, Ele está curando as suas feridas, Ele está tratando do seu interior. É aqui nessa noite que Ele fala contigo: ei, eu te amo. Mas muito mais do que esses problemas que você está passando. E você só está passando, sabe por quê? Não é porque Ele quer, não é. É porque Ele às vezes permite, para que você veja o tamanho do Deus que você tem. Seria muito fácil, meu irmão e minha irmã, você passar a sua vida toda sem precisar de nada. Você chegaria lá no final e não saberia o tamanho do Deus que você tem, não. Se você tem as histórias bíblicas aqui, é porque homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que se prestavam a adorar o nosso Deus, passaram por dificuldades. Na hora oportuna, Ele veio e trouxe o livramento. Ei, queria pedir o Natan para colocar o hino lá para mim. Queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei, irmão. Eu não sei. Talvez você chegou aqui nessa noite. Ou talvez você já tenha desistido de um sonho há muito tempo. Eu vim aqui para te dizer: o Senhor restaura. O Senhor é aquele que mesmo quem está morto, Ele traz a vida de novo. Porque o diabo pensou que tinha ganhado no dia que o Senhor Jesus foi entregue morto.
mas no terceiro dia o nosso mestre, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, meu irmão e minha irmã, ele vem em glória. Ei, consegue entender? Consegue entender que quando a sua esperança morre, ela vem em glória, vem 2 vezes maior do que aquilo que você tinha? Ei, consegue entender que quando o Senhor da sua vida, Ele vem para te encontrar, Ele vem em glória, trazendo 2 vezes mais do que você precisa? Aleluia. Enquanto ele bota o hino lá, feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, eu só estou aqui, meu Pai, porque um dia, meu Deus, o Senhor, meu Pai, me chamou da praia e eu me lancei ao mar ao teu encontro. Eu só estou aqui, ó Deus, porque um dia, meu Pai, os sonhos que estavam mortos, o Senhor ressuscitou. Eu só estou aqui, ó Deus, porque o Senhor, como fez com Pedro, meu Pai, sabia, ó Deus, que o meu final seria melhor do que o começo. E eu quero orar, meu Deus, no nome de Jesus, por cada um, meu Pai, desses irmãos e irmãs que estão aqui. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, é através do teu poder, meu Pai, que eu venho, ó Deus, ministrar, ó Deus, uma palavra de vitória sobre a sua igreja nessa noite. É, ó Deus, através do teu poder, meu Pai, que eu quero, Senhor, no nome de Jesus, dizer, ó Deus, que tu és, ó Pai, o refúgio e fortaleza para aqueles que creem no Senhor. É, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, através, ó Deus, do teu poder, que o teu povo recebe nessa hora, meu Deus, a tua vitória. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, ó Senhor, Senhor, o teu povo está aqui, ó Deus, porque eles querem, meu Pai, mais do Senhor, Pai. Eles estão aqui, ó Deus, porque precisam, ó Deus, que tu venhas, ó Pai, com o teu poder, Senhor, ressuscitar, ó Deus, tudo que está morto. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu declaro aqui, ó Deus, cai por terra, Senhor, toda opressão maligna. Eu declaro aqui, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, tudo, meu Deus, que não provém do Senhor, meu Pai, cai por terra aqui nessa hora, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, eu declaro, meu Pai, a unção do Teu Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo, meu Pai, neste lar, meu Pai, nessa família. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, esteja agora, meu Deus, visitando, meu Pai, os nossos parentes, Pai. Aqueles, ó Deus, que talvez ainda não tiveram encontro contigo, hoje é noite, meu Pai, de receberem a visita do Teu Espírito Santo. Hoje é noite, hoje é momento, meu Pai, do mover sobrenatural do Senhor, que traz transformação, que traz cura, libertação. A palavra do Senhor, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17, diz assim: esses sinais seguirão a os que creem. Vocês pegarão em serpentes. Vocês podem tomar até algo mortífero, não lhe fazer mal nenhum. Vocês vão falar em outras línguas. Ei, Igreja do Senhor Jesus Cristo, é momento de crer naquele que pode fazer tudo isso por mim e por você. Igreja do Senhor Jesus Cristo, é momento da Igreja do Senhor se posicionar, porque o mundo já está mais do que posicionado contra nós, mas que nós possamos levar
a esperança que mesmo morta ressuscita para aqueles que estão lá fora, clamando por essa esperança. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue usando